graus. GJR Previsão do Tempo. E o mês de agosto será marcado por ampla variação na temperatura na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, com dias de frio, que pode ser intenso em alguns períodos. Parte do leste do estado deve apresentar chuva acima da média durante os próximos 31 dias. Já os municípios do oeste do Rio Grande do Sul podem registrar chuva abaixo da média. A primeira semana do mês começa com tempo seco e temperatura acima da média. Nesta quinta, dia 1º, os termômetros podem marcar 31 graus em algumas cidades gaúchas, como em Uruguaiana, na fronteira oeste, e 29 em Bagé, na campanha. Em Porto Alegre, a máxima deverá ser de 26 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Na sexta-feira, as máximas poderão ser de 33 em Itaqui, na fronteira oeste. No sábado, dia 3, a capital pode registrar 30. A possibilidade de chuva isolada em algumas cidades gaúchas. Podemos vir uma frente fria mais fortinha, né? Podemos ter aí uma frente fria mais fortinha entrando no estado entre o dia 10 e o dia 12 de agosto, né? Podemos ver, né, uma frente fria mais fortinha entrando no estado entre o dia 10 e o dia 12 de agosto. Então, temos uma elevação gradual da temperatura nos próximos dias e depois vai ter uma quebra com a entrada dessa frente fria, deixando a temperatura mais gelada, prevê Guilherme Borges, meteorologista da Clima Tempo. O especialista garante que a maior parte do estado deverá registrar temperatura um pouco abaixo da média durante o mês. Isso significa que as mínimas podem ficar entre 1 e 2 graus abaixo do habitual. Em Porto Alegre, dados do INMET mostram que a temperatura mínima média para o mês é de 11,6. Já em Bento, aqui na Serra, essa média é de 9,1. Por outro lado, municípios da fronteira oeste, Missões, Noroeste e parte do norte terão temperatura dentro do esperado para agosto. Em São Luís Gonzaga, na fronteira, a temperatura mínima média para o mês é de 12,2. Borges não descarta a possibilidade de o Rio Grande do Sul registrar novos episódios de temperatura negativa ou próxima de zero. Porém, assim como em julho, o calor também deverá compor alguns dias do mês de agosto. Para Júlio Marques, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, o CPP-MET da UFPEL, períodos em que a temperatura estará acima da média serão comuns. A primeira quinzena deve começar com dias bastante quentes, mas depois ameniza um pouco. Na segunda quinzena, possivelmente, podemos ter uma onda de calor um pouco mais intensa, acrescenta o Júlio Marques aqui, né? E durante o mês, as frentes frias devem passar com mais frequência pelo estado, causando chuva em muitas regiões. Municípios da fronteira oeste, Missões e Noroeste deverão ter chuva um pouco abaixo da média em agosto, ou seja, entre 30 e 50 milímetros a menos que o habitual. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, costuma chover 62,6 em agosto, segundo dados do INMET. Já as cidades localizadas na campanha, no centro e em parte do norte, devem registrar chuva dentro da normalidade. Em Santa Maria, no centro, a média de chuva para o mês de agosto é de 114,4 milímetros. O sul, região metropolitana, parte da região dos vales do norte, da Serra e o litoral apresentarão chuva um pouco acima da média. Isso significa que os municípios dessas regiões poderão registrar valores entre 30 e 50 milímetros superiores do que o habitual. Em Caxias do Sul, na Serra, costuma chover 140 milímetros em agosto. Na capital, a média de chuva é de 120,1 milímetros. Já em Santa Vitória do Palmar, no Sul, o comum para o período é de 108,2 milímetros. Muito bem. E para essa semana nós não temos previsão de chuva, até porque hoje teremos sol entre nuvens para Canela, Gramado e região, aqui para a Serra, boa parte do estado, aliás, acho que todo estado não registra chuva nesta quarta. Mínima de 11 para nós, máxima de 20. Amanhã o sol predomina com céu aberto, mínima de 14, máxima de 26. Esse quadro se repete para sexta, sol e céu aberto, mínima de 15, máxima de 25, assim como no sábado, mínima de 17, máxima de 27. E a chuva deve retornar no domingo. Isso aí, ela retorna e tem chuva para a semana que vem. Em momentos pontuais, chuvas que não devem ser em grande quantidade, pancadas durante os dias, né, da próxima semana. Nesse momento a temperatura está em 11 graus. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira.
7 horas e 27 minutos. A temperatura que está neste momento em 11 graus e 5 décimos. Destaques internacionais. E o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na posse do Irã a poucos metros do chefe do Hamas, assassinado horas depois, hein? Morte do líder do Hamas. Irã acusa Israel e promete vingança. E ministro israelense diz estar preparado. Ismail Haniyeh, líder máximo do grupo terrorista, foi morto durante uma visita a Teherã, onde participava da posse do novo presidente iraniano. Territórios palestinos fazem greve geral nesta terça. Israel ainda não se pronunciou, mas ministro da Defesa diz estar preparado. Bote com refugiados é incendiado pela milícia no mar Mediterrâneo. Navegantes foram presos. Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, a ação é feita para inibir resgates. E protestos na Venezuela. As estátuas de Hugo Chávez derrubadas em bastiões do chavismo. Em meio aos protestos, foram derrubadas 5 estátuas em homenagem a Hugo Chávez, que governou o país de 1999 até sua morte em março de 2013. Daqui a pouco mais destaques com a Fábio, direto de Ann Arbor. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira. 7h29, temperatura que está nesse momento em 11 graus. Destaques nacionais. Nos nossos destaques, daqui a pouco o Cabelo traz mais informações. Brasil luta, fica a 1-7 da vitória, mas perde da Polônia no tie-break. Rafa Macedo vence no Golden Score e vai às quartas. Daqui a pouco o Cabelo traz mais informações. Nas notícias aqui do futebol e das Olimpíadas, né? Você confere em instantes. Reforma administrativa é aprovada na Assembleia. Mas antes temos a economia, antes das regionais. E temos o Cabelo também, né? Na sequência aí. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira 7h30, temperatura que está neste momento em 11 graus. GJR Economia. Os consumidores de energia pagaram até 13,4% a mais em suas tarifas por causa dos furtos na rede elétrica, conhecidos como gatos. Os dados constam em relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgado na última quinta-feira, dia 18. Aqueles que mais pagam pelos furtos são os clientes da Amazonas, né? Da Amazonas Energia. Segundo a ANEEL, 13,4% da conta da luz dos amazonenses são custos com furtos e fraudes na rede elétrica. Em segundo lugar, os clientes da Light, no Rio de Janeiro, seguidos pelos consumidores do Amapá, que compram energia da Equatorial. Já os consumidores que menos pagam pelos furtos são os clientes das seguintes distribuidoras, com custos abaixo de 1% nas tarifas: a Energisa Tocantins, Neoenergia Electro, a CPFL Santa Cruz, Neoenergia Cosern, Energisa Minas Gerais e Energisa Sul-Sudeste. O custo total dos furtos em 2023 foi de 9,9 bilhões de reais. Desse montante, a ANEEL reconheceu o repasse de 6,9 bilhões aos consumidores nos processos tarifários das distribuidoras. Pagamos pelos gatos também. O dólar comercial está em 5,619, com menos 0,12%. O euro em 6,074, com menos 0,23%. O Ibovespa B3 fechou aos 126.315 pontos, com menos 0,5%. Na sequência, temos Márcio Dioforte, o Cabelinho, trazendo as informações do futebol e das Olimpíadas de Paris, aqui no nosso GJR. Clube 885 e a hora certa. 7h32, temperatura que está nesse momento em 11 graus.
Boletim Clube Esporte Clube. Oferecimento Sinoscar Canela. TechSul. Cervejaria Farol. Mamma Mia. Sesc. Nosso Deu Forte, o Cabelinho tá na área com as informações do futebol. Ele começa sua maratona decisiva em São Paulo contra o Corinthians, na Copa do Brasil. E ginástica artística feminina do Brasil faz história em Paris e conquista medalha. Cabelo, bom dia, Cabelinho. Bom dia, Braulio, ouvintes da Clube. O Grêmio começa a decidir sua vida na Copa do Brasil a partir de hoje. 21h30 lá na Arena Itaquera. O Grêmio para essa partida tem reforços, pelo menos para o grupo. Os zagueiros Gustavo Martins e Pedro Jeromel voltam ao grupo, assim como o Felipe Carvalho, que também se integra aí para fazer parte do elenco. E o Carvalho é uma dúvida do Renato. Pode jogar o Carvalho, pode jogar o Edenilson ao lado do Vila Sante, fazendo a dupla de volantes. Certo mesmo, o Renato deve manter o esquema com 3 zagueiros, é o novo esquema do Grêmio, e deve ter Gemerson, Kahneman e Rodrigo Eli. Rodrigo Eli que tem sido destaque nas últimas partidas como o trio de zaga. O Grêmio deve continuar sem um centroavante de ofício, com o Soteldo solto por um lado, Pavon também, né? E o Cristaldo fazendo ali o falso 9. Já o Corinthians, dentro do campo, tá meio que se acertando com o Ramon Dias, fora do campo é uma bagunça. Ontem teve as contas penhoradas por uma dívida de 12 milhões de reais. Cada dia é uma crise diferente fora de campo no Corinthians, mas dentro de campo ele até não veio tão mal, apesar de ter perdido a última partida no Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro. Já nas Olimpíadas, destaque para nossa ginástica artística feminina por equipes. As meninas do Brasil deram um show, emocionaram o país e conquistaram uma medalha de bronze inédita para o esporte brasileiro, né? Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavinha, enfim, uma equipe muito carismática e que traz medalha para o Brasil, e ainda tem todas as finais individuais aí que podem render frutos para a delegação brasileira. Tá bom, Braulio? Bom dia para ti e para os ouvintes do Grande Jornal Regional. Muito obrigado, Cabelinho. Você volta ainda ao meio-dia trazendo mais informações durante o Revival no final de tarde com o SEC aqui na Clube. Aliás, com o SEC não, né? Com o Clube Zine aqui na Clube. A nossa revista eletrônica a partir das 18. Depois do intervalo, temos os destaques regionais. Reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa. E Escola Pública de Trânsito do Detran RS abre inscrições para 8 cursos gratuitos. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira 7h35, temperatura que está nesse momento em 11 graus. Clube 885. Muito mais conteúdo, música, podcasts, YouTube, Insta, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevistas, informação. Clube 885. Muito mais que rádio.